É isso aí, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mauro Silva. Hoje nós vamos falar sobre o filme Não Olhe Para Cima, um filme que tem causado muita discussão aí, não só no Brasil, mas também no mundo. Hoje vamos falar sobre esse filme que faz, na verdade, né, uma crítica aí ao governo dos Estados Unidos, à ganância dos empresários e tem vários assuntos interessantes aí pelo filme e no final tem as minhas considerações aí acerca dessa história. Vou fazer um pouco diferente do último vídeo, vou colocar as imagens que eu separei para vocês diretão aqui na tela e depois no final do vídeo eu volto aqui com a minha câmera para falar para vocês aí o que eu achei do filme. Vamos lá então. Bom, o nosso filme começa com a nossa querida personagem principal, a Ruivinha Kate, que é aqui estudante de astronomia, tá bom? E olha só, ela começa fazendo os seus estudos ali no laboratório da faculdade, laboratório de astronomia, e descobre que um grande asteroide está vindo em direção à Terra. Ela fala com o nosso professor, o professor Mindy, e ele começa a fazer os cálculos ali sobre aonde aquele asteroide vai passar, quanto que ele vai passar em relação à Terra, se vai passar perto, longe, e ele faz uma descoberta aterrorizante, pessoal. Veja bem, ele descobre, segundo os cálculos que ele fez, que o asteroide está vindo direto para a Terra. E não é só isso. O asteroide é um negócio monstruoso, é um asteroide muito grande, capaz de acabar com a vida na Terra. Então eles fazem uma ligação para o pessoal da NASA. Quem atende eles é esse senhor aqui, o nosso diretor, Hugo, o nome dele, se não me engano. E aí o que que acontece? Esse agente aqui da dessa organização aqui do Instituto Espacial deles lá, meio que trabalhava para a NASA e tal, ele fica meio que chocado ali com aquela conversa, com aquela história, e faz com que esses cientistas, né, o doutor e a moça, a Kate, sejam, vamos dizer assim, convocados. Eles embarcam no avião, ou melhor, eles são embarcados no avião, né, um avião do governo, e seguem direto para Washington DC, a capital dos Estados Unidos. Chegando lá em Washington, eles são extremamente mal recebidos pela presidente. Ficam esperando por horas ali e ninguém dá valor ao que eles tinham para dizer. O que acontece? Depois de esperar por um tempão, por mais de 6, 7 horas lá na fila, eles acabam sendo colocados em um hotel para poder voltar depois, porque a presidente não quis atendê-los. Na verdade, ela poderia sim ter atendido, mas ela estava preocupada com os problemas da campanha dela e tal. E agora chega uma hora interessante, ela finalmente recebe a dupla de cientistas aqui, os personagens do nosso filme. Só que ela não leva muito a sério aquilo que eles têm para falar. Eles não eram estudantes ali de Harvard ou Oxford. Lembrando que essas faculdades são extremamente famosas, viu, pessoal? E eles não deram muita bola, né? Não deram muita ligança. Então fizeram ali até pouco caso daqueles cientistas. A vida segue, eles vão tentando explicar, né? Mas como eu falei, a presidente, que é uma anta, ela não leva a sério aquilo que os cientistas estão dizendo ali para ela, que pode ser que vai ser, na verdade, um evento catastrófico que vai acabar com a vida no planeta, mas ela não tá nem aí. Faz até chacota, pouco caso. Ela pergunta: "Ah, e a
probabilidade de estar errado, tal. A ciência nunca dá 100% de certeza e tal, tal, tal. Os cientistas garantem que o meteoro está vindo em direção à Terra, tal. Ela, ó, faz o seguinte, diz aí que tem uns 70% de chance disso aí acontecer e a gente vai avaliar e cuidar e tal. Ou seja, ela não deu a menor bola. Bom, nesse meio tempo, esse empresário aqui, o Peter, ele é uma espécie ali de mistura de Steve Jobs com Elon Musk aí do filme. A galera da tecnologia sabe do que eu tô falando. Ele lança aqui um celular que basicamente interage com a pessoa e acaba meio que fazendo as coisas para as pessoas de forma automática sem que elas nem ao mesmo peçam para o celular fazer aquilo. Um negócio até interessante, mas vai render alguns problemas mais na frente. Seguindo em frente, muita coisa vai acontecendo, até que a nossa querida Kate conversa com seu namorado e diz para ele o que estava acontecendo ali. Ele fica aterrorizado com a possibilidade, fica chocado e perde até o rumo. Eles conseguiram arrumar um programa de TV para poder falar dos seus estudos, daquilo que estava acontecendo, e já que a Casa Branca não tinha dado ligança para eles, né, não tinham dado a oportunidade de eles falarem daquilo para as pessoas, eles foram então ali a um canal de TV e buscaram fazer isso, revelar para a humanidade a coisa aterrorizante que estava prestes a acontecer. Mas os apresentadores, olha só que coincidência, ficaram fazendo chacota, ficaram fazendo brincadeiras, falando de alienígenas e não sei o que e tal, tal, tal. E o programa foi meio que ridicularizando ali os cientistas. Até que a doutora Kate, ali, a nossa querida atriz principal aqui do filme, ela fica braba com aquela história e diz o que tem que falar, que está prestes a acontecer um evento catastrófico ali. Só que isso rendeu para ela muitos memes, ela foi taxada de louca e outras coisas mais. É tanto que depois, olha só, como se a coisa já tivesse, se não tivesse ruim o suficiente, né? O namorado dela liga e resolve terminar ali o relacionamento com ela. Aqui é o momento onde ela recebe aí essa ligação. Ao chegar em casa, depois disso tudo, desse dia complicado, o Dr. Mindy ele tem vários problemas em casa, fica só lá na frente do computador respondendo a pessoas, a haters e por aí vai. E a coisa vai se desenrolando até que a mulher dele diz que ele tem visitas. Quando ele desce, tá lá o pessoal do FBI para levar ele. A questão com a Kate foi um pouco mais truculenta. Ela estava fazendo a sua corrida matinal e agentes do FBI pararam ela do nada. Tinha até um cara aqui vestido de cego, para você ter ideia. E ela disse: por que vocês não foram na minha casa? Não precisava tudo isso e tal. Aí eles foram e levaram ela assim mesmo. O nosso Dr. Hugo também teve uma visita dos federais do FBI. Aqui o filme ele aproveita para fazer uma tentativa de lacração aqui nesse momento. É isso mesmo, a famosa lacração desses tempos. Ele fala: gente, cuidado, calma. A minha pele é mais escura que a de vocês por conta dos ancestrais que foram para certa região do mundo e tal, tal, tal. Nós somos iguais, tal, tal. Meio que não é necessário violência, aquele tipo de coisa. Enfim, foi uma forma do filme de tentar lacrar aqui. Seguindo em frente, a presidente ou a presidenta, ela finalmente reconhece que estava errada e os nossos amigos eles foram reconduzidos para Washington. Chegar aqui
ela teve que dar o braço a torcer e reconhecer que eles estavam certos. Obviamente, alguém precisava levar a culpa por tudo isso, alguém precisava ser fritado, vamos dizer assim, e essa mulher aqui, ela é escolhida para levar a culpa. Bem parecido com a vida real, né, pessoal? Os governos fazem as coisas erradas e alguém acaba pagando o pato para livrar a imagem dos governantes. Acontece muito também em todos os poderes da República, inclusive não só em países como o Brasil, mas no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos também, como é o caso aqui do filme, mas no mundo inteiro. Ela resolve então fazer um pronunciamento em rede nacional, transmitido também para o mundo, onde eles falam sobre os planos para desviar o asteroide com bombas atômicas e tal. Foi escolhido inclusive um homem que era um mercenário aqui, era um militar, e ele acabou sendo escolhido para essa tarefa. Embora as pessoas soubessem, para você ter ideia, que o melhor seria fazer uma missão não tripulada, por que eles resolveram colocar uma pessoa para pilotar a nave? Porque, segundo eles mesmos, Washington tem que ter um herói. Ou seja, eles queriam fabricar um herói aqui para poder alavancar ainda mais a carreira política dela e tal. Nesse meio tempo, o Dr. Mindy vai fazendo participações na TV, em vários programas e vai virando uma celebridade. Ele acaba ficando muito famoso. E o que acontece? Ele conversa aqui com o Peter, esse empresário aqui, que é meio que a fusão do Steve Jobs e do Elon Musk, como eu falei para vocês. É um cara que se mete com tudo ali, ele desenvolve ali smartphones tecnológicos, também aeronaves espaciais, vamos dizer assim. E nesse momento o doutor discute com ele ali se aqueles cálculos que ele estava fazendo realmente eram seguros e tal, se já tinha passado por revisão de outras pessoas, porque a ideia desse cara aqui era conseguir dinheiro, isso mesmo, conseguir materiais raros que vêm, metais raros que vêm ali no meteoro, e o doutor estava preocupado se aquilo não iria extinguir a humanidade. Começa então a operação, o lançamento é um sucesso. O nosso querido Peter aqui, para não falar outra coisa, ele chega de fininho ali onde estavam reunidos a presidente e o pessoal e conversa com eles, chama a presidente e troca uma ideia com ela ali. E aí vejam só o que acontece. Ele faz com que a missão seja abortada. Ele fala para a presidente bem assim: olha, eu consigo explorar os bilhões em materiais raros que tem naquele asteroide e tal, e isso vai ajudar inclusive na sua carreira política, aquela coisa. Você vai, com a geração dos empregos e tal, as pessoas vão amar, e aquela conversa. Ela decide então abortar aquela missão, a missão é abortada, e esse momento aqui é quando está aqui o Hugo, né? Também o Dr. Mindy e a Kate. Eles estavam numa conversa ali no bar, o doutor já estava meio querendo pular fora daquilo, já estava achando muito errado. Nesse período aqui ele já estava meio desviado, inclusive estava até traindo a mulher dele já.
A Kate, ela perdeu a paciência e resolveu contar para o pessoal ali no bar o que ia realmente acontecer. E aí começou uma baderna generalizada lá. O bicho começou a pegar, pessoas quebrando tudo, um verdadeiro quebra-quebra, igual aquelas manifestações dos Black Lives Matter. É bem parecido. Aqui depois a nossa amiga Kate recebe mais uma vez uma visita do FBI. Ela é forçada então a assinar um documento dizendo que não vai se meter mais com esses assuntos, que não vai falar mais disso. Depois lá daquele quebra-quebra, ela é obrigada aos agentes, pelos agentes do FBI, a assinar esse papel aí. Ela assina, sai de lá e vai para casa. Ao chegar em casa, ela tem uma surpresa horrorosa. Os pais dela nem quiseram abrir a porta. Isso mesmo, nem abriram a porta e falaram que não queria saber falar de política ali na casa deles e tal. Ou seja, eles estavam achando que ela ia lá para poder falar de política e tal, tal, tal. E que eles eram a favor dos empregos que o asteroide iria gerar pela mineração ali espacial e tal. Só que não era nada disso. Na verdade, a Kate ela me lembra muito duas pessoas aqui na vida real, vamos dizer assim. Ela me lembra, para o pessoal que assiste a Jovem Pan, já deve ter assistido o filme, o programa Pingo nos Is. É um jornal, né? Os Pingos nos Is tem ali o Fiuza e também a Ana Paula Henkel e Guilherme Fiuza. Eles sempre trazem esses dados, o outro lado do que seria aí a pandemia, e também dados sobre questões de remédios no tratamento inicial, questões sobre a vacinação que ainda não é completamente segura, nas vacinas que ainda são experimentais, só que ninguém dá ouvido a esse pessoal, ninguém dá ouvido a essa turma, e eles me lembram bastante essa mocinha que é a Kate. Seguindo o nosso filme, a esposa do doutor Mindy acaba pegando ele no flagra. E aí eles se separam. Logo depois, a nossa amiga Kate, trabalhando numa loja ali, né, no supermercado, recebe a visita desses três aqui que querem comprar, mas digamos que eles não têm dinheiro para pagar. A Kate não estava nem aí. Ela sabia que o mundo ia ser destruído. Então eles até acharam que ela estava disfarçando ali para poder chamar um segurança, alguma coisa assim, mas ela, não, de boa, pode ir, tô nem aí. E eles simplesmente vão. Dizem para ela, ó, mais tarde se você quiser aparecer em tal lugar, vamos estar com a minha galera, tal. Inclusive mais tarde ela até aparece por lá. Nesse meio tempo, acontece aqui uma discussão do nosso empresário aqui, metido a tudo, com o professor. E foi uma discussão realmente complicada, onde ele fala ali para o professor que eles, segundo os metadados que eles têm, metadados, pessoal, para quem não sabe, eu vou resumir de uma forma assim bem fácil que vai dar para todo mundo entender. Existem os nossos dados, por exemplo, idade, nome, endereço, telefone, essas coisas. Os metadados são os dados sobre cada um de nós, só que em um volume extraordinariamente grande. Assim, são coisas que nós fazemos ao longo das nossas vidas e tudo vai ficando marcado ali, tudo vai ficando separado por esses bancos de dados que guardam aí essa quantidade absurda de metadados. É por isso que quando você vai fazer uma pesquisa no Google, por exemplo, depois você acaba recebendo no seu e-mail ou na sua rede social propostas de produtos que você pesquisou antes, alguma coisa que
que você possa gostar, anúncios de filmes com base nos seus gostos e esse tipo de coisa. No final das contas, o Google, Facebook, essas empresas de tecnologia, elas acabam sabendo mais sobre nós do que nós mesmos, de certa forma. Mais tarde, a nossa amiga Kate encontra-se com aquele pessoal que ela tinha conhecido e ali rola um clima, ela acaba dando uns beijos ali no um daqueles rapazes que havia ido lá conhecer ela. Eles começam então a namorar. Nesse meio tempo, o Dr. Mindy ele volta ao programa de TV que antes tinha ridicularizado a nossa amiga Kate e tal. E aqui ele perde a paciência com todo aquele lero-lero ali da TV, da mídia tentando esconder o que estava acontecendo de verdade, fazendo aquela milonga, como dizem os argentinos, fazendo aquela coisa que a gente já está bem acostumado aqui na vida real, inclusive fazendo aquela distorção do que estava acontecendo. O doutor então, ele chutou o pau da barraca, foi lá, falou o que ia acontecer, aí saiu de lá, vazou de lá, foi embora tentar consertar as coisas com a esposa dele. Nesse meio tempo, ele para o carro e viu ali que o asteroide estava chegando à Terra, ele já era visível, a Kate também tinha visto, o mundo inteiro já começava a ver ali o asteroide chegando. Começa então agora uma guerra midiática, esse é um momento muito interessante, começa o pessoal a fazer essa campanha aqui, ó, do olhe para cima para poder ver o cometa chegando e alertar as pessoas, olha o que vai acontecer se nada for feito, tal, nós vamos ser extintos. Por outro lado, aqui é ela, o namorado dela. Por outro lado, o que aconteceu? Havia uma campanha do outro lado dizendo que o meteoro iria gerar muitos empregos e tal, que era algo muito importante. A campanha da presidente dos Estados Unidos, ela focou dizendo que as pessoas diziam para olhar para cima porque eles queriam era ver vocês de cima para baixo e tal. Esse asteroide vai ajudar a acabar com a pobreza, vai ajudar a diminuir as desigualdades e vai fazer isso, vai fazer aquilo. Exatamente aquele papo socialista que a gente está muito acostumado aqui na vida real. Bom, o que acontece? Essa explosão aqui que acontece foi que uma missão espacial separada, onde não envolvia ali os Estados Unidos, envolvia outros países como Rússia, China, Índia, ela fracassou, acabou tendo um problema, então eles ligam lá pro Dr. Hugo, ele fala com o pessoal e dá uma notícia, eles ficam consternados, não sabem o que fazer. Aí decide então, Dr. Mindy pega a estrada, Kate e o namorado dela vão com ele para tentar resolver a situação ali. Ele vai tentar resolver a situação com a esposa dele e acaba levando ali a tiracolo a Kate e também o novo namorado dela. Bom, aqui é o seguinte, nesse momento aqui a presidente dos Estados Unidos, ela aproveita para conversar ali com o Peter e super curiosa, né, sabendo que um momento antes, assim o Peter tinha dito, graças aos metadados que eles possuem, todo o algoritmo, toda a inteligência artificial lá, ela ficou curiosa de saber de que ela iria morrer. É isso mesmo, ela ficou curiosa acerca do que ela iria morrer. E aí o Peter vira para ela e fala que ela iria morrer de bronteró, se não me engano, uma coisa assim. Aí ninguém sabia exatamente o que era aquilo, mas estava lá nos metadados e ela ficou assim meio sem entender, ninguém entendia direito, nem mesmo o Peter, mas vida que segue.
Ao chegar, o doutor é recepcionado ali pela sua esposa e família e eles acabam entrando e começam ali a conversar. Levou coisas para poderem fazer um jantar, né, uma ceia. Enquanto isso, aqui acontece a missão da Bash. Bash, eu acabei esquecendo de falar, é o nome da empresa do Peter. Eles lançam os seus veículos espaciais com seus robôs que vão fazer a perfuração para explodir partes do meteoro para poder conseguir explorá-lo, mas a missão começa a falhar. Vários robôs ali vão explodindo, outros acabam se perdendo ali por problemas, e o negócio começa a falhar de uma forma terrível. Esses aqui são os robôs. Eles não fizeram realmente como planejado e acabaram dando muito problema. O que acontece? A presidente dos Estados Unidos, ela vê o Peter sair de fininho de lá da sede da NASA, tal. Ele disse que precisava ir no banheiro, tal, e ela também tô precisando ir no banheiro, foi atrás dele, inclusive largou até o filho dela para trás e foi embora. Aqui ela tá falando dentro de um avião, tá indo embora. Ela ligou pro doutor e tá falando: ó, doutor, nós temos uma nave espacial programada para poder levar a raça humana, né? E vamos hibernação criogênica, até que ela encontre um novo planeta habitável, a gente possa se reestruturar, tal, reestruturar a civilização. Se o senhor quiser vir, tem uma vaga. Tem duas, na verdade, você pode até trazer alguém, pode ser a Kate, a sua esposa, quem o senhor quiser. Ele diz: não, muito obrigado. E contrariando a previsão aqui do Peter, ele decidiu ficar em casa e fazer essa ceia com seus amigos e familiares. Ficou todo mundo reunido ali, o Hugo, a Kate, o namorado da Kate, a esposa dele, os filhos, todo mundo fizeram essa ceia. Esse rapaz aqui, o namorado da Kate, inclusive ele era religioso, que o pessoal chama de evangélico, né? Na verdade, o termo mais correto seria protestante, mas ele faz uma oração muito bonita, inclusive, e eles ali começam a cear, começam a fazer sua refeição, esperando o momento do desfecho final, vamos dizer assim. Eles terminam aí a sua oração, fazem a sua ceia, esperando o impacto. O meteoro vai em direção à Terra e finalmente acontece aí o terrível impacto. Essa aqui já é a nave espacial. Aqui, ó, 22.740 anos depois, ela encontra um planeta habitável, pousa e sai de lá. Mas aquele planeta que parecia ser bem amigável, por sinal, escondia aqui essas criaturas, e a presidente foi lá tentar fazer carinho numa dessas criaturas e a criatura acabou pegando ela e a devorando. Bom, isso aí é o final do filme. Depois do final do filme tem uma cena extra que é interessante, que é o filho da presidente saindo aqui dos escombros do prédio da NASA, onde ele havia sido esquecido, abandonado pela mãe dele. E ela até pega o telefone e começa a fazer umas doidices lá, pega o telefone: oi galera, eu sou o último homem da Terra, não sei o que, tal, papapá. E é isso aí.
Inclusive, depois da destruição do planeta, é possível ver, graças ao impacto, smartphones na atmosfera, é, o touro de ouro que tem em Wall Street no espaço, e vários fragmentos, vários pedaços de muita coisa pelo espaço graças à pancada do meteoro. Bom, pessoal, esse foi o resumo aí do filme, e agora eu vou fazer aqui as minhas considerações sobre o filme. Bom, vocês puderam acompanhar aqui o resumo com algumas imagens e tal. Agora é o que eu penso aí a respeito desse filme. Ele é um filme que na parte da comédia dele eu achei um pouco pastelão, eu achei um pouco forçado demais o humor. Só que ele traz uma coisa muito interessante, ele traz uma crítica aos empresários ali, o pessoal que é dono das Big Techs, aí os seus Elon Musks da vida, seus Zuckerberg, seus Steve Jobs, seus Bill Gates, entre outros. E ele faz uma crítica também aos governantes. Muita gente, inclusive, tentou imputar essa crítica a políticos como Bolsonaro, por exemplo, falando o seguinte: esse governo é negacionista de vacinas e não sei o que e tal, tal, tal. Só que se você parar para prestar atenção, não é nada disso, até mesmo porque o governo brasileiro comprou vacinas para quem quisesse. A questão negacionista desse filme, inclusive esse termo é usado no filme, na guerra midiática que teve naquela parte lá, que uns diziam: olhe para cima, o meteoro tá chegando, e os outros falavam: não olhe para cima. O pessoal do governo era chamado de negacionista. Só que aqui é o seguinte, a diferença é: as vacinas que a gente tem aqui nesse momento de pandemia, elas ainda são experimentais e querem, porque querem de qualquer forma, empurrar esses imunizantes experimentais na humanidade inteira. E sinceramente, eu acredito que quem quiser passar por esse experimento, ser utilizado como cobaia e ser realmente inoculado por esses imunizantes experimentais, eu acho que a pessoa tem todo o direito. Assim como trazem o Fius e a Ana Paula, lá dos Pingos nos Is que eu falei para vocês. E em relação às pessoas que não quiserem passar por esse experimento, eu sou completamente a favor também. Eu, por exemplo, não me vacinei e nem vou me vacinar, porque existem estudos que demonstram que pessoas que já tiveram o Covid e passaram por ele detêm uma taxa de imunidade mais alta do que quem tomou aí esse imunizante. Eu já peguei o Covid, já me curei, então é essa questão. Inclusive, se você pegar o histórico aí das mais variadas doenças, você vai ver que faz sentido. Realmente a pessoa, quando pega uma doença, e principalmente uma virose, e passa por aquela doença, geralmente ela tem mais anticorpos contra aquele tipo de enfermidade do que quem tomou uma vacina. É tanto que um caso curioso que aconteceu comigo: eu havia tomado vacina contra a catapora. Essa vacina, inclusive, eu sou a favor de que ela seja obrigatória. Por quê? Porque ela já é uma vacina testada ao longo de décadas, e aí ela é uma vacina comprovadamente segura. No caso dessas agora, que foram feitas a toque de caixa em menos de um ano, elas ainda não têm segurança comprovada. Tem inclusive vacinas que estão sendo ainda modificadas a fórmula, trabalhada a fórmula, então são vacinas ainda muito experimentais. Voltando aqui para o caso que aconteceu comigo, eu havia tomado essa vacina para catapora, acho que ela vale o que? Uns 9, 10, 11 anos por aí, mais ou menos 10 anos. Então na minha infância, lá na minha adolescência, eu não tive catapora. Só que depois de um tempo, que passou o tempo, né, da imunidade garantida pela vacina, eu peguei catapora. Eu tive catapora já como adulto, já na fase adulta da minha vida, eu tive catapora.
Aí depois que eu peguei a doença e me curei dela, nunca mais eu tive novamente. A minha imunização, essa foi sim muito mais eficiente, a imunização natural. Eu não sei se com o Covid é exatamente a mesma coisa, mas como é um vírus, eu creio que seja parecido com isso. A gente ainda tem muita coisa a descobrir sobre esse novo vírus que está por aí, mas as experiências passadas que a gente tem sobre vírus, epidemias e pandemias faz realmente levar a crer que a imunização natural, inclusive estudos também dizem isso, que a imunização natural ela é melhor que a imunização artificial, vamos dizer assim. Bom, gente, para finalizar aqui a análise sobre esse filme, eu quero destacar um ponto aqui interessante, a questão espiritual do filme. Tem um momento que o rapaz ele acaba orando ali antes de começar a ceia e tal, e é realmente um ponto interessante. Muitas vezes nós só lembramos de Cristo, só lembramos de Deus no momento que a gente acha que já não dá para fazer mais nada, naquele momento que o desespero toma conta e a gente simplesmente não sabe mais o que fazer. Mas eu quero te dizer que Deus está de braços abertos para te receber a qualquer hora, a qualquer momento. Basta você chegar e se abrir com ele, falar com ele, não precisa deixar até os 45 do segundo tempo, vamos dizer assim. Fale com ele antes, não passe por todo esse sofrimento. Se você não acredita em Deus, tudo bem, eu respeito a sua posição, por mais que eu não vamos dizer assim, não é que eu não concorde, por mais que eu acredite em Deus, então eu acredito que isso é o melhor, estar na presença de Deus, e convido você, inclusive, a estar na presença de Deus, mas eu acabo respeitando o seu ponto de vista. Mas se quiser conhecer o Senhor, fica a dica, ele está de braços abertos. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Esse é um filme razoavelmente interessante, eu não vou negar para vocês. Eu achei o filme em vários pedaços um pouco chato. Alguns pedaços do filme são bons, são realmente muito bons. Os efeitos especiais eu gostei, só que ele traz essa questão dessa crítica aos poderosos e também à ganância. O que gerou todo esse problema do final ali que teve aquela destruição em massa do planeta foi que aquele empresário, ele ao invés de deixar o asteroide ser explodido ali e aquela rota dele ser desviada e a gente sobreviver, o que que aconteceu? Ele achou que poderia ganhar trilhões de dólares ali com a mineração daquele asteroide, e aí pela ganância ele acabou fazendo com que o governo fosse convencido, todo mundo fosse convencido ali a fazer com que aquela exploração fosse feita. Só que eles não conseguiram fazer aquela exploração e pior, o asteroide ele veio direto contra a Terra e destruiu o planeta, fazendo um estrago terrível. Aqui para a vida real, voltando para cá, quando a gente fala de estrago terrível, você vê, por exemplo, tudo que acontece aqui na nossa Terra tem uma certa explicação e muitas vezes espiritual também. Essa questão da ganância está muito atrelada à vida que as pessoas têm, e muitas vezes a gente fica se perguntando por que acontece tal coisa. No tempo, por exemplo, de governos passados, onde havia muitos desvios de verba, muita corrupção, inclusive, e tal, a gente ficava se perguntando, cara, isso parece coisa de filme, parece coisa de ficção, não é possível que esse pessoal roube tanto, não é possível que eles tirem dinheiro de coisas básicas. Para você ter ideia,
a transposição do Rio São Francisco só pôde ser concluída agora no mandato do atual presidente, do presidente Bolsonaro, porque muito daquela verba tinha sido desviada, muito roubo tinha acontecido, muitas obras tinham sido mal feitas, e aí teve que ser refeito de novo, uma coisa terrível. Aí você olha para a ficção e vê lá muita corrupção, muita coisa errada acontecendo dentro do governo. Você olha pro filme e pensa: ah, mas será que na vida real existe a capacidade dessas pessoas serem tão doidas a ponto de eleger uma mulher dessa tresloucada, completamente sem cérebro? De novo, ela era presidente. E o que aconteceu no filme? Não, na verdade, não dá tempo de ver no filme, né? Porque nem chegou a ter a eleição novamente, que seria ou não a reeleição dela. Mas aqui no Brasil, depois de todas as coisas erradas, depois de todo o roubo, depois de todo o desvio de verba, do governo terrível da ex-presidente Dilma Rousseff, olha só que comparação interessante, bem parecido. Muitas pessoas cegas pela propaganda midiática votaram de novo na presidente Dilma. E aí o que que tem? Lá no filme, a mídia conduziu as pessoas a entrar nessa derrocada, a entrar por esse caminho terrível, sem volta inclusive. Aqui no Brasil a mesma coisa. A mídia conduziu e as pessoas votaram de novo na Dilma. Mas o que aconteceu? Aqui no Brasil, lá eles não tiveram chance. Mas aqui no Brasil, a Dilma foi colocada para fora. O pessoal pegou a Dilma, pegou um vacilo que ela deu em relação às questões fiscais, chamaram de pedaladas fiscais, coisas que os presidentes anteriores também faziam e tal, mas aí aproveitaram-se disso e conseguiram diminuir o tamanho do estrago, colocando a Dilma para fora. É isso mesmo. Se a Dilma tivesse ficado até o final do mandato, talvez ela tivesse conseguido deixar o país numa situação ainda pior. Tanto que, mesmo agora, nesse tempo de pandemia, a Dilma conseguiu números piores na economia do que agora que a gente está em pandemia. Veja só, para você ter ideia de como o governo o quanto esse governo foi terrível. Só para você ter ideia, o que acontece? Tudo que vem ali, desde aquele momento que as commodities estavam em alta e o Brasil vinha ganhando muito dinheiro com isso e tal, então o ex-presidente do PT, o Lula, ele aproveitou para aumentar exponencialmente, para aumentar muito ali a dívida interna brasileira, dando benesses para fazendo coisas que pareciam até ser boas na época. Só que você vai fazendo uma conta, abrindo uma conta, aumentando essa conta, e em algum momento alguém vai ter que pagar. Passou pelo mandato da Dilma, a bomba estourou na mão dela, e agora que esse rombo está começando a ser pago, por incrível que pareça, começou a ser pago ainda no governo, não necessariamente pago, mas soluções fiscais interessantes começaram a ser feitas ainda no governo Temer, quando a Dilma foi deposta, e agora o país retomava as rédeas do progresso com ordem, como diz a nossa bandeira, né? Ordem e progresso. Mas aí veio a pandemia e o estrago foi aumentado, porém, graças aí vamos dizer assim, a excelência do pessoal que está na direção do Ministério da Economia, por incrível que pareça, o Brasil foi um dos países menos atingidos, apesar da inflação alta. Por exemplo, o preço do combustível, se não me engano, está uns R$ 7 aí mais ou menos. Só que quando você para comparar com o estrago feito nos outros países, foi menor do que nos outros países. Inclusive, o ex-presidente Lula, ela havia falado uma frase que ficou muito conhecida em
em todo esse problema que aconteceu aqui na vida real, ele falou, abre aspas, fica em casa, economia a gente vê depois, fecha aspas. Nessa daí muita gente passou necessidade, pessoas ficaram em casa trancafiadas e olha só, o Estado aproveitou, muitos governadores, prefeitos aproveitaram para descer o porrete na população, trancar as pessoas em casas. Muita gente passou necessidade e se não fosse o auxílio que o governo federal deu, auxílio esse por nome de auxílio emergencial, muita gente teria passado necessidade, talvez até literalmente morrido de fome. Bom, pessoal, a realidade e a ficção elas não estão assim tão distantes umas das outras. A gente está agora em 2022, fevereiro de 2022, para ser mais preciso aqui, dia 13 de fevereiro de 2022, e vocês notem como a imprensa, a mídia, ela consegue distorcer as coisas a ponto de fazer com que muitas vezes o cidadão desavisado ele acabe caindo ali no conto da carochinha. Mas te convido a se despertar e a não ser manipulado pela chamada mídia mainstream, o que era antigamente conhecido como grande mídia. Hoje é uma mídia em decadência, depois da criação das redes sociais e do advento da internet cada vez mais pulsante, mais pujante aí, humanidade afora. E é isso aí. Convido a você a abrir os seus olhos. Essa é a análise sobre o filme Não Olhe Para Cima. E convido a você a olhar sim, para cima e para dentro. Olhar para cima, olhar para o céu e ver que o nosso Senhor ele se encontra em todas as coisas nesse céu maravilhoso desse país e que ele se encontra também aí dentro de você, onde quer que você esteja. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Essa é a nossa análise de hoje. Foi analisado o filme Não Olhe Para Cima. Fica o meu abraço carinhoso. Obrigado por tudo e até a próxima, se Papai do Céu assim nos permitir. Valeu, galera. Fui!